das principais cruzadas, vamos pegar aqui a primeira apenas, foi a Cruzada dos Nobres. Foi a primeira cruzada e resultou, foi um sucesso, que eles reconquistaram, vamos usar, conquistaram, né, Jerusalém. Aí ocorreram, eu tenho informações de algumas pesquisas de 11 cruzadas, mas você pesquisa na internet, daí 8 cruzadas, as principais. Né? Em poucas palavras, os cruzados eram os cavaleiros que participavam das cruzadas para retornar, para recuperar essas terras santas. Os templários eram os membros de uma ordem que se dedicou inicialmente, o início era a proteção dos peregrinos que iam para visitar o templo em Jerusalém. Como eles eram religiosos, os templários faziam voto de pobreza, castidade e obediência. Olha, pobreza, castidade e obediência. E os paladinos eram os cavaleiros lendários de Carlos Magno. Só para a gente deixar bem diferenciado, nós estamos mergulhando. Nesse sentido, todos eles basicamente se referem a cavaleiros como guerreiros blindados, com uma vocação superior. Portanto, podemos dizer que a maioria dos cruzados tinha ali, portanto, tinha uma abertura para os plebeus e nobres participarem. Eles não eram podemos dizer que a maioria não eram cavaleiros, tinha ali uma diferenciação. E essas campanhas provocadas, aprovadas pela Igreja, não iam apenas nas terras santas, mas também na Bósnia e em outros lugares. Portanto, ali tinha um interesse econômico. Estou lembrando das cartas de Paulo a Coríntios, que a igreja estava contaminada por interesses econômicos. E, enfim, eu não vou entrar nessa área, mas recentemente a gente percebe ainda muitas divisões em algumas religiões nesse sentido. E, portanto, os cavaleiros templários eram uma ordem militar, que se tornou, por sinal, a ordem de cavaleiros mais ricas de todos os tempos. Eram homens realmente duros, bravos, que tinham a reputação de nunca recuar, sempre avançar, e tudo leva a crer que foram eles que inventaram o cheque. Olha que interessante, para que pudessem transferir o dinheiro todo que eles arrecadavam. É interessante que nessas cruzadas eles iam saqueando, iam levando tudo de maneira geral, não todas, viu? E suas riquezas é que acabou levando à queda desses templários, considerando que o Papa quis uma parte. Você vê aí os interesses econômicos, dinheiro, lembra? Sexo, dinheiro e poder, a causa, são necessários. Sexo, dinheiro e poder são necessários. Mas é a causa de todos os males. Atrás aí tem o orgulho e o egoísmo. Portanto, é interessante a gente estar analisando. Como falou em termos de cruzada, a gente tem que se aprofundar. Isso é verdade, pesquisando aí em alguns livros. As cruzadas teve um lado bom, várias consequências para a Europa. Elas permitiram a reabertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente, que tinha sido interrompido pela expansão islâmica, e o islamismo está forte agora na Europa, nós temos que analisar isso, quais serão as consequências futuras, mas, enfim, com isso, as cidades italianas como Veneza, Pisa e Gênova se desenvolveram muito e se enriqueceram muito devido a essa abertura comercial. Elas possibilitaram às cruzadas a chegada de mercadorias de luxo do Oriente, como especiarias, açúcar, tâmaras, limões, enfim. E sempre tem propósitos positivos e meios geralmente não tão positivos. Eu fico lembrando que o Gandhi conseguiu tudo que ele conseguiu separar a Índia da Inglaterra sem a violência. E aqui esse pessoal era preparado, era um grupo militar, preparado para o que der e vier. Portanto, esse renascimento comercial e urbano, a cidade foram se formando, portanto, novos grupos sociais, inclusive a burguesia que vem do comerciante, do comércio. Tem muita gente que confunde burguês é porque vem do comércio,
Eles ganharam muito dinheiro na época. E o poder e influência dessa nobreza começaram. O feudal era o feudalismo, eram grandes terras que eles escravizavam. Eles escravizavam. Portanto, é o lado positivo. Conforme as cruzadas vêm, portanto, vai eliminando essa escravidão da Europa. E o que levou aí uma crise do sistema feudal, essas fazendas feudais, vamos chamar assim, eu estou chamando de fazenda. Os reis se fortaleceram ao demonstrarem seu poder militar perante os senhores feudais. Olha que interessante, tá? As cruzadas contribuíram muito para o fortalecimento da vida urbana. E hoje, quem são os templários hoje em dia? Os Cavaleiros Templários se tornaram uma organização internacional filantrópica afiliada, fica melhor, à maçonaria. Portanto, os Templários hoje tem muitas conversas sobre os Templários, né? Portanto, muitos segredos. E aí surge a pergunta: qual que é o segredo dos Templários? Os Templários, eles eram famosos por sua bravura inclusive fanática, e pelo segredo de seus rituais. Eles tinham os rituais aí, não sabemos as influências que vinham aí, de onde vinham, já que eram isentos pela igreja de qualquer forma de investigação. A igreja dava liberdade total para eles. Isso levou aí a inúmeros boatos a respeito do que eles faziam escondidamente, uma vez que a igreja investigava tudo, né? Ela tinha todas as informações na época, e até hoje, uma boa parte. Apesar do nome Pobre Cavaleiros, eles eram tudo menos pobres. Interessante. E a cruz vermelha de haste, simétrica, com uma cruz branca sobreposta, era o símbolo da ordem militar de Cristo, fundada aí, olha, uma ordem militar de Cristo, fundada por Dom Dinis, em 1317, na sequência, quando foi extinguido a ordem dos templários. A cruz sempre foi um símbolo muito antigo da humanidade, a cruz. Interessante, né? A cruz, né? O símbolo, né? Até na crucificação, enfim. E aí, uma curiosidade: por que sexta-feira 13, que é amanhã? Você vê que começa o quanto a humanidade vai distorcendo, né? No cristianismo é relatado um evento de má sorte em 13 de outubro de 1307, que foi uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Felipe IV da França. E os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país, e alguns torturados, e mais tarde executados. Por isso que corre dia 13, olha aqui, e geram energias desnecessárias. Foi um evento. Simplesmente o rei francês extinguiu a ordem dos templários. E até hoje vai dia 13. Aí tem, enfim, a humanidade, para levar para algo que não é positivo, tem uma facilidade danada.